Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. A gente vai começar a nossa aula falando sobre probabilidade e estatística, né? Trazendo esses conteúdos para vocês. Primeiro conteúdo sobre probabilidade e estatística é ali da página 210, certo? Então, na página 210, a gente encontra primeiramente essa tabela aqui, né? Tá pedindo pra gente completar ela, né? E o gráfico e depois responder, né? As questões aqui abaixo. Então, aqui a gente tem várias frutas, né? Laranja, maçã, kiwi, banana e uva, certo? Vocês estão vendo que a gente tem o gráfico aqui. Nossa. Vocês estão vendo que a gente tem o gráfico aqui, né? Que tá mostrando a quantidade, né? De pessoas que optaram por laranja, por maçã, por uva, por banana, né? Por kiwi. E aí a gente vai fazer o quê? Vocês estão vendo que aqui a gente tem essas marcas, né? Vocês vão contar quantos tracinhos tem aqui, né? E colocar o número aqui do lado. Então, por exemplo, aqui nós temos 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aqui nós temos 10. Aqui vocês vão completar, né? No caso, nós temos 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada tracinho desse você conta, né? E vale um número, tá? Aqui você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bota aqui o número 6. E aqui, né, em uva tem 1, 2, 3 somente. Coloco 3 aqui. Aqui embaixo tem as perguntas, né? Das frutas apresentadas, qual é a sua favorita, né? Qual dessas é a sua favorita? E aqui tem dizendo que a partir de uma pergunta como essa, pode-se organizar uma pesquisa de opinião. As várias respostas obtidas são registradas em uma tabela. Com a tabela pronta, constrói-se um gráfico. O gráfico permite obter diversas informações, qual a fruta preferida, né, por exemplo, qual a menos votada, quantas foram citadas, quais não foram citadas e assim por diante. Então, pegando esse exemplo aqui, o que está querendo dizer? Supondo que 10 pessoas foram entrevistadas, a gente tem aqui 10. 10 pessoas foram entrevistadas, né? Das 10 pessoas, nós temos 8 que gostam de laranja, temos 10, né, unanimidade que gosta de maçã, temos 5 que gostam de kiwi, temos 6, né, que gostam de banana, e nós temos 3, né, que gostam de uva. Então, essa foi uma pesquisa, como ele falou, a partir de uma pergunta simples como essa, né, como por exemplo, com que fruta você gosta, né, você vai marcando ali. A partir dessas informações você tem uma pesquisa geral, né, supondo que essa pesquisa aqui foi feita em uma sala de aula. Então, você pode dizer que, né, supondo que foi feita ali no 4º ano, manhã. Então, significa que no 4º ano, manhã, a maioria gosta de maçã, né, se essa fosse uma pesquisa feita entre os alunos do 4º ano da manhã. Maçã foi o que todo mundo gosta, né? Depois vem a segunda, né, que todo mundo gosta, laranja, depois vem banana, depois vem kiwi, por último uva, né? Então, você pode fazer uma pesquisa, né? Você vai perguntando para cada pessoa, né, de uma determinada região sobre algo que você queira, né, computar ali essa informação, e aí você vai formar essa tabela, esse gráfico, certo? E assim a gente monta, né, a nossa estatística, tá? Agora a gente vai para o nosso próximo conteúdo, que é o conteúdo de números decimais, né, que é da página 213 e 214. Então, pula lá para a página 213 para a gente poder começar. Na página 213, a gente tem aqui, ó, dizendo o seguinte: encontramos números com vírgula em várias situações do dia a dia. Converse com seus colegas sobre os números, né, que estão indicando. Olha aqui, a gente tem aqui nesse desenho, eu vou até aproximar no livro de vocês vão conseguir ver melhor. A gente tem essa melancia que está sendo pesada. Aqui não vai dar para mostrar muito bem, mas, né, tem aqui dizendo que o valor dela, né, é 1,40, né, isso, ou seja, 1,40, não é? Aí diz que 1 quilo de melancia custa menos que R$1? Não, pois 1,40, né, é mais do que R$1. Como vocês estão vendo, a gente tem esse 1,40, né, é um número com vírgula, certo? Então, nós dizemos que esse é um número decimal, tá? Aqui embaixo nós temos essa garotinha que ela tá se pesando e o peso dela deu 36,4, né? E aqui diz, a pessoa pesa mais de 36 quilos? Essa menina, ela pesa mais de 36 quilos? Sim, né? Ela pesa 36,4, tá? Esse 4 aqui, que tá depois do 36, torna o 36 maior, né? A partir de 36,1,
36,01, né, já é maior do que 36, certo? Os números que a gente costuma chamar de números quebrados, que são esses números com vírgula, a gente vai contar assim, né? Por exemplo, eu tenho o número 1. A partir do número 1 eu vou contar 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, 1,05 e assim vai, certo? Então, a partir de 1,01, ele já é maior do que 1, certo? Aqui a gente pode analisar, né, nesse quadro aqui. Deixa eu até afastar para ficar melhor. A gente tem esse quadro aqui que está mostrando, né, frações decimais, certo? E aqui está mostrando o número decimal. Aí vai dizer, o que tem a ver a fração com o número decimal? Porque uma fração decimal, ou seja, uma fração que tenha um numerador 10, 100 ou 1000, tá? Equivale a um número decimal, tá? Vou já explicar para vocês como é que a gente faz isso. Aqui, por exemplo, eu posso dizer que 1/10 é igual a 0,1, que 1/100 é igual a 0,01, que 1 milésimo é igual a 0,001, né? Que 6 décimos é igual a 0,6, que 6 centésimos é igual a 0,06, que 6 milésimos é igual a 0,006, né? E assim vai. Aí você vai dizer, tia, como é que eu vou saber se 1/10 é igual a 0,1? Como é que eu sei disso? É o seguinte. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui, né, a fração. Um exemplo, 1/100, tá? O que eu vou fazer com esse 1/100? Se eu quiser transformar uma fração decimal, né, detalhe, eu tô chamando de fração decimal somente as frações decimais são só essas em que o denominador é 10, 100 ou 1000, certo? Eu nunca vou conseguir fazer isso que eu vou ensinar para vocês agora se aqui fosse, por exemplo, 200, né? Não tem como, é só se for 10, 100 ou 1000, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá, voltando. Eu tenho aqui essa fração, 1/100, tá? O que eu tenho que fazer para transformar ela num número decimal? Eu vou repetir o 1, tá? E aí, gente, eu vou pensar o seguinte. Todo número, que a gente chama de número inteiro, né? Que é esse número aqui, ó, não tem vírgula nenhuma, tá? Ele não tá apresentando nenhuma vírgula. Todo número inteiro a gente considera como se atrás dele tivesse uma vírgula, tá? Essa vírgula não tá aparecendo, então a gente imagina, a gente põe essa vírgula aí, tá? Pra gente poder fazer isso que eu vou ensinar pra vocês agora. O que eu vou prestar atenção agora, né? Repetir o número que tá em cima, no caso o numerador. Coloquei essa vírgula imaginária aqui atrás dele, né? Depois do número. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos zeros eu tenho aqui embaixo. No caso, eu tenho 1, 2, não é isso? Então, isso significa, gente, que eu vou andar essa vírgula 2 casas, né? Ou seja, eu vou andar essa vírgula a primeira vez, ó, daqui pra cá, né? Ela saiu de trás do 1, vai passar pra frente do 1. Tá aqui ela. Mas, gente, uma coisa que vocês têm que saber é que não existe vírgula sem estar entre dois números, certo? Ela sempre vai ter que ter um número na frente e um número atrás. Então, aqui, ó, ela não tem nenhum número na frente. Quando não tem nenhum número na frente, eu faço o quê? Eu coloco 0, tá? E assim eu já tenho 0, 1. Só que aqui eu tenho que andar essa vírgula 2 casas, né? Andei a primeira, agora eu vou andar a segunda, né? Ela tava aqui, então eu vou andar daqui pra cá, certo? Coloquei ela bem aqui. Como eu falei, ela só pode ficar entre dois números, né? Sempre que eu não souber qual é o número, eu vou colocar o quê? 0, né? Então, ela tem que ter um número atrás, tem que ter um número na frente. Se não tem nada aqui, coloco 0. Assim, 1,100, né? Essa fração aqui, 1,100 não, gente, desculpa. 1/100, né? A fração 1/100, se eu for transformar em número decimal, ele fica 0,01, certo? Então, é assim que você converte uma fração decimal em um número decimal, tá? Aqui, continuando, ó, os números 0,1, 6,06, 0,006, e 11,8, por exemplo, são números decimais. Nessa representação, verificamos que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Vamos agora entender cada partezinha de um número desse, né, de um número decimal. A gente tem aqui, por exemplo, 0,1, né? A parte inteira é a que está na frente, certo? É a que está na frente da vírgula. A parte decimal é a que está atrás da vírgula, certo? Então, nesse caso aqui do 0,1, o 0 seria a parte inteira
e o 1 seria a parte decimal, certo? A mesma coisa ali no 0,06, ó. O que está na frente da vírgula? É o zero, né? Então, esse zero aqui é a parte inteira. O 0,6 é a parte decimal. O 0,6 é a parte decimal. Aqui nós temos 11,8, né? O 11 que está na frente da vírgula, ele é a parte inteira. O 8 que está atrás da vírgula é a parte decimal, certo? Aqui nós temos essa mesma representação, só que em desenho, né? A gente tem aqui o inteiro. O inteiro, ele não tem nenhuma divisão, certo? Não tem nada dividindo. O decimal, ele tem, né, as divisões. Então, por exemplo, aqui eu posso dizer, né, que 0,5, né, também é a mesma coisa que 5 décimo, tá? Por quê? Porque 5 décimos, né, se eu for voltar, né, se eu for transformar um número decimal em fração decimal, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos zeros tem, né, quantos zeros vai ter na frente da vírgula, né, ou antes da vírgula, tá? Eu vou contar quantos zeros tem. E aí, eu vou ver que eu tenho só um, então eu sei que o denominador vai ter somente um zero, ou seja, o denominador será 10, né? E aí eu vou pegar o número que eu tenho aqui diferente de zero, no caso aqui é 5, e coloco em cima. Então, assim, eu tenho 5 décimos, certo? E aí eu posso fazer a representação em fração, ó. Eu pego a parte inteira, corto em 10, ó, a parte de baixo é o número de vezes, né, que foi dividido. Então, eu vou repartir esse inteiro em 10 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou pintar quantos? Eu vou olhar o número que tá em cima, 5, então eu vou pintar 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, certo? A mesma coisa que eu tenho 0,8, que é a mesma coisa que 8 décimos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse inteiro e vou dividir em 10 partes, tá? Então, eu divido aqui em 10 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou pintar, ó, 8, né? Que é o que tá em cima. Então, eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aqui tá falando, né, sobre a leitura dos números decimais, né? Como é que a gente lê? A gente chama de décimo, né? Quando após a vírgula há somente um número. Nós chamamos de centésimo quando após a vírgula há 2 números. E nós chamamos de milésimo quando após a vírgula há 3 números, né? Então, aqui no exemplo, eu tenho um inteiro e 2 décimos, porque eu tenho somente um número atrás da vírgula. Aqui eu já tenho um inteiro e 18 centésimos, tá? Porque eu tenho 2 atrás da vírgula. Aqui eu tenho 2 inteiros, né? E 34 centésimos, né, porque também são 2. E aqui no caso eu tenho 3 inteiros e 340 milésimos, né, porque são 3 números atrás da vírgula, tá? Quando a parte inteira do número decimal é 0, lemos apenas a parte decimal. Então aqui, né, em vez de eu ler 0 inteiro e 1 décimo, né, eu vou ler apenas 1 décimo, certo? Aqui eu não vou ler 0 inteiro, vírgula 0,6 centésimos. Não, vou ler apenas 6 centésimos. Aqui, ó, são... opa, deixa eu tirar aqui do meio. Aqui são 6 milésimos, tá? Aqui também, ó, eu tenho 118 milésimos, né? São 3 números atrás. E aqui eu tenho 79 centésimos, tá? Meus amores, vocês vão fazer agora a atividade, né, sobre probabilidade estatística, da página 211 e 212, e também tem sobre números decimais, que é da página 215 e 216. Então, na nossa correção, né, que vai ser na quinta-feira, a gente vai corrigir aquelas questões que vocês tiveram mais dificuldade, tá bom? Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.